Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para comentar como funciona o plugin entrega por CEP ou bairro. O plugin esse que serve para delimitar uma determinada entrega, se baseando em uma faixa de CEP ou em no nome de bairros, né? Especificamente de uma cidade e estado do Brasil. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu estou com um site que está com o plugin instalado, e quando você instala o plugin vai ter um menu aqui chamado entrega por CEP e bairro. Vou ver aqui em configurações, e aí em configurações eu consigo configurar como que vai funcionar essa faixa de CEPs ou faixa de bairro, tá? Então eu coloquei aqui que eu vou usar no caso faixa de CEP, coloquei o nome aqui do meu método de entrega. Eu posso colocar o valor mínimo independente da regra e a taxa de serviço, se eu quiser colocar uma taxa de serviço, as faixas de valores. Aqui no caso eu estou usando só CEPs, tá? Eu poderia colocar bairros, mas eu vou testar primeiro com CEPs para demonstrar. Como é só CEP, eu posso deixar bairro, cidade e nome da UF em branco. E aqui o valor da entrega. Então se for nesse CEP aqui eu posso colocar, vai receber R$6, pagar R$6, né? Se for esse CEP aqui, 66. Ele aceita tanto você colocar o CEP sem traço, ele aceita você colocar o CEP com traço, e ele também aceita se você colocasse um CEP baseado em um coringa. Por exemplo, se eu colocar aqui 06887 traço coringa, ele vai aceitar qualquer CEP que comece com 06887. Aí aqui poderia ser 000, 001, 050, etc. E eu colocaria aqui o valor se eu quisesse colocar o valor respectivo, né, para essa faixa. Por exemplo, vai ser 10,90. Se for 10,90 essa faixa de entrega aqui, por exemplo. Tá? Eu vou deixar assim para mim poder demonstrar. Vou atualizar aqui as informações. Ele vai atualizar ali para mim. E aí, os 110 eu coloquei R$6 e o 040 aqui eu coloquei 66. Aqui no meu carrinho, ó, eu já estou com um CEP que é o 110. Então você repara que ele colocou aqui o CEP, ó, entrega CEP bairro, R$6. Se eu colocar aquele outro CEP, que é o final 040, 06325-040, vou dar aqui o atualizar, ele vai mudar o CEP de acordo com aquela faixa que eu coloquei lá. A entrega, né, de acordo com aquela faixa que eu coloquei lá. Por exemplo, olha lá, R$66. Diógenes, se eu quisesse fazer por bairro, posso? Pode. Por bairro, eu vou pagar então essas opções de CEP. Não tem como usar os dois ao mesmo tempo. Você usa CEP ou você usa bairro. Se eu for usar o bairro, eu posso remover essas linhas aqui. Vou vir aqui no básico e vou colocar aqui faixas de bairro, né? E aí na faixa de valores eu vou colocar aqui o nome do bairro, o nome da cidade e o nome da UF. Por que que eu preciso colocar o nome do bairro, o nome da cidade e o nome da UF? Poderia ser só o nome do bairro? Não, porque às vezes eu vou ter vários bairros com o mesmo nome de diferentes localidades. Então, por exemplo, não adianta eu colocar aqui centro, que eu vou ter todo lugar vai ter um centro. Então tem que colocar aqui o nome da cidade e o nome da UF para que ele dê certo. Tem um site chamado Brasil CEP que você pode consultar o nome do CEP da mesma forma que está cadastrado nos Correios. Então, por exemplo, 06182-110. Quando eu entro aqui nesse endereço, ele vai falar para mim, ó. Tá fora do ar aqui o serviço dos caras, ó. Deixa eu ver se foi o CEP aqui, deixa eu ver. 06325-040. Aqui deu certo com esse CEP aqui, ó. Então você percebe que ele me dá aqui o nome do bairro e o nome da cidade exatamente como está escrito nos Correios. Esse é um exemplo, tá? Eu estou pegando desse site, você poderia pegar dos próprios Correios, etc. O que for mais fácil aí para vocês. Então vamos lá, o nome do bairro desse CEP aqui. Então eu vou colocar esse bairro, ó. Copiei, sem as aspas, né, obviamente. Vou vir aqui nas configurações e vou colocar o nome do bairro. Nome da cidade. Toma cuidado com os espaços, tá? O nome da cidade aqui, ó. Vou copiar. E vou colocar aqui o nome da cidade. É o F, posso colocar aqui direto. Que é o F, né? Não tem muito segredo, é o próprio UF mesmo, né? SP, não tem muito o que copiar. Então selecionei. Qual que é o valor aqui? Eu vou colocar, sei lá, R$77. Ou seja, qualquer pessoa que tiver nesse bairro, que seja dessa cidade, que seja dessa UF, vai ter esse valor fixo aqui de R$77. E eu posso colocar mais de um bairro, tá? Poderia vir aqui e colocar centro. Vou colocar aqui a mesma cidade e a mesma UF. E eu vou colocar aqui, sei lá, que é R$88. Então você pode colocar mais de um bairro, se for o caso. Se tiver tudo ok, eu vou atualizar as informações. E lá no meu CEP, agora, nas minhas opções de entrega, ele vai considerar essas faixas de bairro aqui que eu coloquei. O conjunto habitacional, tal, e o centro. Sempre se atentem para que o nome de como está a cidade, o bairro e o nome que está a cidade estejam exatamente iguais nos Correios, tá? Incluindo o caixa alta, caixa baixa, acento, traços, para que ele considere como igual, tá? Bom, eu vou voltar aqui no meu checkout, vou mudar aqui o meu CEP, ó,
colocar aqui o 06182.110, ele vai dar nenhuma opção de entrega, porque esse CEP não está cadastrado nas minhas opções lá, porque esse CEP aqui não é daquele bairro, esse CEP que eu digitei aqui agora. Então nem sumiu, ó, sumiu, ó, não tem mais aquela opção. Agora eu vou voltar e colocar aquele CEP 06325.040 para ele puxar daquela região que eu coloquei. Vou atualizar aqui a página, ou o carrinho, né, no caso. Foi? A gente não apareceu aqui ainda. Deixa eu mudar de novo. 063. Tá certo. Será que eu coloquei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Esse bairro aqui tá certo, né? 0635040. Deixa eu atualizar a página. Ó, atualizei a página aqui agora. Acho que era cache, alguma coisa do tipo. Aí ele puxou aqui, ó, o entrega CEP bairro com o valor dos R$ 77,00 que eu coloquei. No caso aqui pro bairro correspondente a esse CEP aqui, né? E aí se eu mudasse o CEP aqui de novo, colocar um CEP aqui que não é 06182.110. Aí ele vai falar que o CEP não vai, essa área de entrega, na verdade, né, esse método de entrega vai estar indisponível ali para o usuário poder colocar. Tá? Então, ou seja, um plugin bem simples e bem fácil, mas que traz uma funcionalidade bem legal aí para o usuário poder calcular usando ou o CEP, né, desculpa, usando uma faixa de CEPs, né, ou usando uma faixa de bairros ali para você poder fazer esse cálculo. Lembrando que esse plugin é vendido exclusivamente no site da fábrica de plugins, então se você vê esse plugin vendendo em outro site, Mercado Livre, é plugin falso, tá? Aí não vai ter suporte, isso se o plugin funcionar, tá? Não esqueça que todos os nossos plugins a gente vende exclusivamente no site da fábrica de plugins, tá bom? E é isso, qualquer dúvida, estou à disposição.